Fala aí, moçadinha, beleza? Feliz 2024 aí para todo mundo aí que está assistindo. Então, hoje é o primeiro dia do ano e nada melhor do que começar a falar de motor, né? É o intuito principal aqui do canal. Como é o começo do ano, a melhor coisa para se dizer é um novo projeto, né? Fazer um novo projeto, fazer um novo motor, uma restauração, aprender. Tem muita, como eu disse, tem muita coisa para aprender, para falar sobre motores. E não sei nem por onde começar, mas talvez, aproveitando que é o primeiro dia do ano, geralmente o primeiro dia do ano a gente imagina fazer um montão de novos projetos, né? Então, um deles, para quem tem uma oficina, é organizar a oficina, né? Como organizar as ferramentas, como organizar o trabalho, né? Cada um tem um método, né, de trabalho, uma maneira de organizar o seu trabalho, né? Eu conheci realmente muitos mecânicos muito desordenados, né, desorganizados, portanto, de bons mecânicos, ou bons preparadores de motores. Assim, eu conheci alguns, mas eu nunca conheci um excelente mecânico ou um excelente preparador de motor que é desorganizado. Isso eu jamais conheci, muito menos aqui na Europa. E, geralmente eles têm todos realmente os bons motoristas, né? Os especializados em motores, especializado em alguma coisa dentro da mecânica, eles têm alguns pontos em comum. Eu diria que um deles é ser muito metódico e ser muito organizado. Tem várias maneiras de se organizar, né? Eu mesmo sou uma pessoa que normalmente no meu dia a dia sou muito desorganizado e eu tenho que fazer um grande esforço para ser organizado. Não é algo natural em mim, é algo que eu tenho que constantemente pegar no meu pé e ser organizado. No meu trabalho eu sou muito mais organizado do que na vida do dia a dia. E eu conheço gente que é super organizado desde criança, né? Então isso é uma grande vantagem. Outra coisa que a gente não pode esquecer no comecinho do ano, para os novos projetos, é sempre aprender, né? Aprender é algo também muito importante, que também requer método, né? Cada um tem uma maneira de estudar, de aprender, mas é super importante ficar sempre aberto e ficar sempre disposto a querer aprender. Isso é uma opinião minha, mas uma das principais qualidades de um bom preparador de motores, ou um preparador de um carro de corrida, um cara que vai regular um carro, que vai fazer uma grande manutenção, é nunca ficar satisfeito. Isso é uma opinião particular. Por exemplo, o meu chefe atual e o dono da empresa onde eu trabalho são duas pessoas que constantemente, quando eu termino um projeto de um motor, a primeira coisa que eles me perguntam, sempre eles faz 12 anos que eles me fazem sempre a mesma pergunta quando eu chego e falo, olha, o motor acabou de passar todos os testes do dinamômetro, geralmente são 2, 3 anos de trabalho, né, para desenvolver um motor, mais ou menos o tempo que eu pego quando as coisas vão bem. E a primeira coisa que eles me perguntam sempre é, você está contente? Eu nunca estou contente. É muito raro assim que eu termino um motor que eu falo assim, nossa, olha, estou super contente. Porque quando eu termino o motor, ou quando eu já estou na fase final,
eu já estou naquela ideia de poderia ter feito isso, isso e isso, melhor ainda, porque passaram 1 ano, 2 anos, e o meu desenvolvimento intelectual aumentou. Estou sempre tentando melhorar. Uma das maneiras de melhorar é sempre duvidar do que eu estou fazendo. Quando eu tinha 18 anos, 19, 20 anos, quando eu trabalhava no Brasil ainda, eu tinha uma certeza absoluta que os motores que eu fazia eram muito, muito bons. 40 anos depois, que esse ano vai fazer 40 anos de métier, eu estou sempre em dúvida de tudo que eu faço. Eu vou apertar um parafuso, fico me perguntando, será que essa é o melhor método que eu desenvolvi para apertar esse parafuso? Quando eu escolho uma vela de ignição para o meu motor, realmente, será que essa vela de ignição realmente é a melhor? Será que eu estou tirando 100% de rendimento dessa vela? Quando eu escolho um tipo de óleo lubrificante no meu motor, será que esse óleo realmente é o melhor? Quando eu escolho o tipo de filtro de óleo que eu vou utilizar, aonde que eu vou instalar, como que ele vai fazer a lubrificação, vou utilizar um filtro, 2, 3, 4. Qual é o melhor? Qual é a melhor posição em relação ao motor? Coloco ele de ponta cabeça, coloco ele na vertical, na horizontal, inclinado 45 graus. O que é melhor? Qual que é o diâmetro da mangueira que vai até o meu radiador de óleo? O comprimento? Qual será o ideal? Eu tenho 10 tipos de bronzina de virabrequim. Qual é a melhor escolha? Qual é o melhor método para retificar meu virabrequim? Qual é a melhor maneira de montar meu casquilho no bloco? Qual é a melhor maneira de eu limpar meu bloco motor? Quando que eu sei que meu bloco está realmente limpo, que eu posso começar a montar? O que vai determinar isso? Será que eu não escolhi, esqueci a um ponto, alguma coisa que pode ter uma sujeira? Isso são todas perguntas que a gente pode fazer. Até qual é o conhecimento que eu tenho? Qual é o comando de válvula que eu vou utilizar? Qual é a mola que eu vou utilizar? Como que eu vou regular esse motor? Como é que eu vou retificar esse motor? Qual é o acabamento que eu vou dar no cilindro? Qual o tipo de matéria que eu vou utilizar no meu cilindro? Qual o tipo de pistão que eu vou utilizar? Qual o tipo de anel que eu vou utilizar? Anel de compressão tem pelo menos 60 modelos diferentes. Pelo menos. Mas geralmente a gente usa entre 10 e 15 modelos. Qual que eu vou utilizar? Quando digo modelo, é só uma forma, a forma. Depois, qual o tipo de material que eu vou utilizar? Qual o tipo de revestimento que eu vou utilizar? Qual que é a folga que eu vou dar, o gap entre qual? Eu vou seguir o que me diz o manual ou eu vou utilizar uma outra medida? Por que o fabricante me diz que eu tenho que utilizar 4 centésimos de folga na biela? Estou inventando, tá? Tô falando. É por quê? Por que eu não posso usar 4 centésimos e meio? Por que eu não posso usar 5? Por que eu não posso usar 2? A que temperatura que vai funcionar meu motor? Algo que eu me divirto muito fazendo hoje em dia, quando eu desenvolvo um motor, eu já sei qual é a potência que ele vai desenvolver, qual é o torque que ele vai desenvolver, qual que é a gama de rotação que ele vai ter, qual que vai ser a marcha lenta dele, o valor de marcha lenta. E eu sei onde que vai estar a curva de potência, onde que vai estar a curva de torque. Antes mesmo que eu comecei a usinar as peças do meu motor, eu já sei isso, eu determino isso. Eu me divirto, realmente, eu me divirto em saber
com todos os cálculos que eu fiz, se eu me aproximo ou não. Tenho que dizer que nesses últimos anos eu estou sempre numa boa faixa de satisfação, assim, chego realmente muito próximo. Quando eu falo assim, meu motor vai ter 180 cavalos, eu estou entre 178 e 182, 83, né? Tá batendo assim, então tá ótimo. O que mais que a gente pode falar para 2024? Tem que aprender, né, pessoal? Tem que desenvolver, né? Para desenvolver tem que ficar cercado de gente que entende, tem que aprender a perguntar, muito importante. A gente geralmente tem muito medo de perguntar, né? O que é normal. Perguntar, quando você pergunta algo técnico sobre o motor para alguém, você já está dizendo que essa pessoa entende mais do que você. E dependendo da pergunta que você faz, a pessoa que está escutando essa pergunta já sabe qual é o seu nível de entendimento sobre motores. A melhor maneira de perguntar algo a alguém é estudar antes. A sua pergunta vai ter muito mais impacto em você quando você estuda antes. Acho muito triste quando alguém pergunta por perguntar sem estudar antes. Geralmente a resposta dessa pergunta vai ser esquecida muito rápido. É muito diferente de chegar e falar, olha, eu estou na dúvida entre 3 tipos de anéis que eu poderia usar no meu motor, no raspador de óleo. Aparentemente esse modelo tem a vantagem e esse inconveniente, esse aqui tem essa qualidade, mas tem esse problema que eu identifiquei e tem isso. O que você acha? No meu caso, o meu motor é assim, eu estimo que ele vai ter tal rendimento, é um motor de rua, não é um motor de pista, é um motor para rally, é um motor para subida de montanha. Para cada tipo tem uma vantagem e um inconveniente, para tudo. Na mecânica de motores não tem nenhuma solução milagrosa. Tem uma vantagem e um inconveniente. Sempre. Aproveita para 2024, quando você começar a desenvolver o teu conhecimento em motores, aprender isso. Não tem solução milagrosa, não tem nenhum... Eu acho muito comum as pessoas falarem, eu vou usar isso porque só tem a vantagem. Não. A vantagem e inconveniente. A vantagem e inconveniente. Sempre. E o que é bom para a corrida nem sempre é bom para um motor de rua. E vice-versa. Tem que tomar muito cuidado. Vou dar um exemplo muito simples. Vou utilizar um filtro de óleo para competição, vou usar no meu carro do dia a dia. Ou no meu carro que é preparado, mas é um carro que eu ando final de semana para curtir. Está completamente errado. Tá? Um filtro de motor de corrida filtra muito menos que um filtro de óleo para motor de todo dia. Por que filtra menos? Porque não existe motor velho de corrida. Motor de corrida tem tantas horas de utilização, depois a gente vai desmontar ele. O óleo vai ser trocado muitas e muitas vezes. Então o motor trabalha sempre muito limpo. Por isso eu vou ter um filtro que vai ser como uma peneira, vou explicar isso de uma maneira bem simples. Vai ser como uma peneira, e uma peneira muito grande. Como eu não tenho muita sujeira, essa peneira pode ser muito maior para eu deixar passar um grande volume de óleo. O que interessa é bem lubrificar, não preciso filtrar.
No caso de um carro de rua, que uso todo dia, no final de semana, aí sim, eu já preciso de um óleo que filtre melhor. Tá bom? Para que o meu motor atinja uma quilometragem bem alta, que eu possa usar ele durante anos e anos e anos. O motor de corrida vai durar algumas horas, vai durar milhares e milhares de quilômetros. Você não vai fazer um motor de corrida para durar 30 mil quilômetros, não existe isso, né? Então já não é mais um motor de corrida, né? É um motor talvez preparado, mas é para um uso a longo prazo. Pessoal, estudem bastante, estudar muito para entender um pouco de motores. O caminho é longo, mas o caminho é muito, muito legal. Ainda mais hoje em dia que no mundo todo o motor de combustão interna virou um grande inimigo, né? É um grande, coitadinho, é um grande poluidor. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esse assunto agora, mas esse canal serve principalmente para manter o conhecimento dos motores de combustão interna ciclo-Otto e para preservar a história, a cultura desses motores que a gente gosta tanto. Então aproveita esse primeiro dia do ano para ver o que você quer fazer como projeto. Mas lembre-se que um bom projeto começa com uma boa organização. Eu vou pegar meu lápis e uma folha. Eu vou escrever as coisas que eu acho que são importantes para mim. Amanhã é meu primeiro dia de trabalho do ano. Já estou com um friozinho na barriga. Então eu vou fazer uma listinha. E essa lista eu vou reescrever amanhã lá no meu trabalho. Então talvez essa lista possa te ajudar também. O que eu vou colocar nessa lista? Eu vou fazer ela aqui com calma daqui a pouquinho. Mas eu vou colocar que eu preciso ser ainda mais organizado, que eu preciso estudar mais. O importante não é estudar horas e horas e horas. Mas a questão é manter uma boa regularidade, né? Isso que faz a grande diferença. O meu método, geralmente antes de dormir eu sempre dou uma lida em alguma coisa, um assunto que eu gosto. E outro método que eu utilizo pessoalmente, mas que me ajuda muito, e que para mim é uma maneira agradável de estudar mecânica, é quando eu trabalho em um projeto no trabalho, no mesmo tempo que eu estou fazendo ele no trabalho, ou logo depois em casa, eu estudo sobre esse assunto. Então eu vou dar um exemplo. Amanhã eu vou fabricar uma ferramenta muito simples no torno, vai ser já amanhã de manhã, para instalar um retentor no motor lá, que já está pronto há muito tempo, mas eu tenho que montar esse retentor. Então vou fazer uma ferramenta para instalar esse retentor de uma maneira correta. O que eu faço? Eu vou usar o torno. E aí, se eu tenho alguma dúvida em relação à usinagem do alumínio, porque eu vou fazer essa ferramenta em alumínio, eu vou aproveitar, eu vou dar uma lida. Então eu já sei que amanhã de manhã eu vou num site que eu vou sempre, e eu quero tirar 2, 3 dúvidas sobre a usinagem de alumínio. É uma maneira que eu faço para já estudar, entendeu? Que é relacionado com a minha profissão. Então, eu vou trabalhar no torno, eu vou dar uma lida em alguns pontos que eu quero ver
sobre a usinagem de alumínio. Amanhã eu começo, vai ser o primeiro dia oficial de uma restauração que eu vou começar, que vai ser uma restauração muito, muito longa e muito complicada, vai ser um grande projeto, vai entrar na lista dos grandes projetos que eu vou fazer na minha carreira, que vai ser restaurar um motor Bugatti de 1947, que é o último motor que a Bugatti construiu, mas nunca produziu. E eu vou ter a possibilidade de restaurar esse motor, que vai ser um projeto muito complicado, que vai demorar, se tudo der certo, pelo menos uns 3 anos. Então existe uma série de assuntos nesse projeto que eu preciso estudar. Então uma das coisas que eu faço, mas isso é para o meu prazer pessoal, eu quero saber mais informações sobre o Ettore Bugatti, em qual condição que ele desenvolveu esse motor. Tá? Então essa é uma maneira de melhorar o meu conhecimento na minha profissão. Então essa é uma maneira que eu faço para desenvolver. Então isso eu vou colocar na minha lista. Eu vou colocar na minha lista que eu preciso ser mais organizado, que eu preciso estudar mais. Eu quero colocar na minha lista que eu espero que esse mês de janeiro comece a trabalhar no bloco do motor do Jeep, do meu Jeep. Eu quero ver se eu começo a trabalhar no Dodge de novo. Eu tenho essa lista aqui, mas essa lista é muito mais extensa das coisas que eu tenho que fazer no meu Dodge. O Dodge, se tudo der certo, espero que ele ande por volta de março, provavelmente não antes. E com certeza não no mês de janeiro, e muito menos no mês de fevereiro, porque aqui na Bélgica tem o risco de o caminhão da prefeitura jogar sal na rua para evitar o gelo, né? O sal em carro antigo é muito, muito ruim. Então não tem nem ideia que eu vou andar nele ainda. Eu preciso fazer muita, muita coisa nele. Eu vou aproveitar e vou estudar também, entendeu? Então isso são todas as maneiras que passam na minha cabeça nesse primeiro dia de 2024. Então lembre-se que para todo projeto precisa ter uma organização. E é isso aí. Tá bom, pessoal? Não sei se o som melhorou. Eu vou dar uma testada antes aqui para ver. Espero que o som agora fique um pouco melhor. E talvez essa semana mesmo eu comece a falar sobre algo específico dos motores. Mas aproveite esse comecinho do ano para se organizar você mesmo no teu aprendizado e nos seus projetos de motores. Falou? Sejam bem-vindos aí ao Refúgio dos Motores. Se inscreve, porque eu espero que vale a pena esse ano. Tá bom? Grande abraço para todo mundo e feliz começo de 2024.